Bom, eu como sou as duas coisas, começo por te responder que a resposta está no Paulo Flores, não é? O Paulo Flores há uns anos fez uma música chamada Isso é que é Economia. Creio que é de 2017 ou 2018, quando a crise angolana se agudizou. E, música à parte, vamos olhar para os problemas da Angola atuais e estruturais e dizer o seguinte. Primeiro problema, a doença holandesa. Angola sempre teve, ou desde que é independente, teve um demasiado peso do setor de produção de hidrocarbonetos. Nem sequer posso falar de transformação, porque a nossa refinaria do Lubito está adiada ad eternum, como que parece. Já se falou várias vezes sobre ela, mas da refinaria mesmo, até agora, zero. Portanto, Angola sempre esteve muito dependente da produção e exportação dos hidrocarbonetos. E esteve embebedada, permitam-me que diga, a partir de 2000, 2001, até 2012, 13. Entre 2001 e 2013, nós temos uma tempestade perfeita ao contrário em Angola. Se olharmos para o número da produção de barris de petróleo de Angola neste início do século XXI, Angola passou de produzir mais de 500, 600 mil barris por dia até chegar perto ou acima de 1,5 milhão. E, ao mesmo tempo, o preço do petróleo chegou a valores exorbitantes no mercado. O que é que isto trouxe? Se Angola já estava hiperdependente da produção de petróleo, na formação do PIB, passou a estar embebedada. Porque achamos... Eu falei várias vezes com o David sobre isso. Tenho uma tese que escrevi em 2009 sobre isso, sobre a doença holandesa, sobre a diplomacia económica angolana, em que Angola passou a estar, para além de produzir muito mais, ganhou muito mais dinheiro porque o petróleo estava em alta no mercado internacional. Se já tínhamos alguma preguiça em fazer a diversificação que o Nelito falava, pior ficamos quando produzimos muito mais petróleo e ganhamos muito mais dinheiro. Portanto, houve ali um bloqueio. Esta conversa da diversificação da produção da economia angolana é muito antiga. E, efetivamente, pouco se fez sobre isso. Eu falo com o David há anos sobre isso, sobre a produção de papel higiênico. É uma coisa simples. É comprar massa de papel, ou aqueles rolos gigantes, amassá-los, cortá-los, em Angola, fazer a transformação final e vender. Toda a gente precisa. E Angola podia fazer esse tipo de transformação simples. Mas até essa capacidade de industrialização se perdeu. Falou-se há bocado da indústria que Angola já teve. Deixem-me dizer-vos 3 ou 4 nomes. África Têxtil. Carlos, lembras-te? Tu és da minha idade, nós já estamos a ficar velhos. África Têxtil. Angola já produziu tecidos. Mabor tinha fábrica de pneus em Angola. Onde é que está a fábrica de pneus? Foi. A transformação do café. Angola já foi o primeiro ou o segundo maior produtor mundial de café. Não estamos a fazer café suficiente, não vendemos. Tudo isto para dizer que Angola tem condições de produzir ou transformar bens transacionáveis. Vamos para outro problema da economia angolana, que é arranjar as divisas. Porquê? Porque como a nossa produção interna não é suficiente, temos que importar. E ganhávamos as divisas com o petróleo, que era o nosso bem transacionável. E parece que temos dificuldades em criar outros bens transacionáveis, que não é verdade. Angola tem condições de produzir esses bens transacionáveis. Agora, há quantos anos nós não ouvimos verdadeiramente falar um grande decisor, um grande político angolano, sobre estes temas em profundidade? Que era aquilo que o Paqui se dizia há pouco, que parecia que o ministro estava nervoso ou zangado. Isto não vai com nervos ou com zanga, vai com a organização, que é aquilo que Portugal foi fazer quando pediu ao Costa Silva para fazer o programa. O Alves estava farto. O Alves da Rocha falou imenso sobre os problemas de Angola e ninguém lhe deu ouvidos. Há décadas, tens toda a razão. O Alves da Rocha fala destas questões há décadas, do problema do planeamento da economia angolana, de criar um plano de longo prazo estratégico para Angola. Enquanto o Alves da Rocha falava, o Angola inundou-se de petróleo a preço elevado e achou que era rica. David, lembras do que falávamos sobre isso?
A riqueza não vem de termos petróleo no chão. Vem de educarmos os nossos jovens para termos futuro, de termos um sistema político, um sistema económico, instituições que funcionem. E quando houve oportunidade para fazer isto, que era quando havia muita liquidez, não foi feito o suficiente. Até dou de barato que o presidente Eduardo Santos procurou fazê-lo distribuindo setores pelas suas elites, que não funcionou. Angola, para poder ser um ator importante, é um ator importante regional, mas para poder ser aquilo que todos nós esperamos que Angola seja, precisa de fazer respirar os seus corredores de circulação de produtos. Todos nós sabemos, desde o início do século XX, final do século XIX, a importância do caminho de ferro do Lubito, do caminho de ferro de Benguela, para o Copra Belt, para a saída das matérias-primas da Zâmbia e do Congo. O tempo que o comboio demora a chegar da Zâmbia ao Lubito hoje não é um tempo competitivo no mercado internacional. Também sabemos isso. Sabemos que as infraestruturas que foram feitas durante o tempo de inundação de dólares no mercado angolano não resistiu ao passar dos anos. Todas estas questões trazem-nos até aqui. E depois, o que o Ministro nos diz é muito importante. Agora, é desmontado por quem está no mercado. Quem está no mercado mostra com facilidade que o objetivo não tem adesão à realidade. O objetivo do Ministro não tem adesão à realidade. Por mais que nós saibamos que temos água suficiente em Angola para produzir frango, precisamos de infraestruturas para o escoar, precisamos de eletricidade a preços competitivos para concorrer com o Brasil. Não é preciso o Ministro falar dos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil é o principal produtor de frangos que exporta para o Médio Oriente e para a Ásia. Bem, eu acompanhei a entrevista do princípio ao fim. Só achei que o Ministro... como é que eu vou caracterizar isso, David? Eu achei que o Ministro... eu é que tinha que usar uma expressão que pode chocar um bocadinho aquilo que são os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, mas deixa-me dizer que ele não foi calmo ao responder. Calmo no sentido de... parecia que estava a falar de algo, mas não com a seriedade com que devia falar. Essa foi a minha percepção. Mas ele, com relação ao frango, é preciso esclarecer aqui, ele disse, olha, por que razão é que nós, ao invés de sermos importadores, não passamos a ser também exportadores? Por que razão é que nós chamamos os americanos, não é? Por razão é que nós não conversamos com os americanos no sentido de eles montarem aqui fábricas para podermos produzir o frango cá no nosso país? Essa foi, de facto, a abordagem feita pelo Ministro. Mas eu achei que uma grande entrevista, e por acaso muito bem conduzida pela Sílvia Samara, o Ministro falasse de coisas mais concretas. Quando nos referimos, por exemplo, a indústrias, nós temos aqui indústrias, nós produzíamos sabão, produzíamos chinelos, que hoje agora já não se produz plástico, já não se produz isso. Mas nós tínhamos, por exemplo, e o Pacatolo está aí em Benguela, nós tínhamos a celulosa, que produzia papel, quer dizer... E eu, na verdade... Depois também tive uma conversa com o David Boio, né? Tivemos uma conversa muito longa sobre esta matéria, mas eu penso que nós tínhamos que olhar para a indústria como a salvação do país. Tínhamos que olhar para isto, era preciso começar por algum lado. E o Ministro não me pareceu convicto e não me convenceu. A entrevista não me convenceu no sentido de que ele vai fazer alterações necessárias nesse sentido, não é? Porque o país precisa de indústria. É evidente que nós não produzimos aqui, não produzimos no sentido de alimentarmos a indústria, mas era preciso nós começarmos por algum lado e me pareceu muito sinceramente que o Ministro devia ser mais assertivo olhando para a indústria que está completamente morta. Falou-se um bocadinho da indústria da cerveja, que é a que mais produz, é verdade, a indústria da cerveja, porque bebe-se mais também aqui no nosso país, mas penso que existem outros setores que podiam ser dinamizados e o Ministro devia ser mais assertivo nessa entrevista. Sim, eu tinha aqui algumas considerações em relação a esta questão. Primeiro, eu acho que é bom o Ministro dar entrevistas, tá? E num país que nós podemos considerar
vá até certo ponto, certo ponto não, de facto, se nós considerarmos desindustrializado, que é um país como Angola, e um país que precisa urgentemente de inverter o cenário, eu penso que o papel dos ministros, nesse caso do ministro, numa entrevista desta natureza, é ter aqui um papel mais estratégico. No fundo, o que eu pessoalmente quero ouvir do ministro é perceber qual é a estratégia de Angola, quer para a industrialização, quer para a produção local. Nós estamos muito habituados a ver os ministros a responder aqui a temas muito operacionais, mas do ponto de vista da estratégia, eu acho que, do meu ponto, olhando para a entrevista, fica muito aquém. Depois, um outro ponto que eu ressalvei, que é quando o ministro diz que existem boas condições para a produção local, quais são as boas condições? Quais são os critérios subjacentes às boas condições? Ou seja, nós não podemos considerar, no caso de Angola, as boas condições nós termos lá 50% ou o que for de terras aráveis. Nós temos que olhar para os custos de fatores de produção, nós temos que olhar para os custos de implementação da indústria, nós temos que olhar para o custo do endividamento, o custo logístico, todo o custo de infraestrutura, tudo, e temos que olhar também, no fundo, se considerarmos aqui numa perspectiva de 10, 20 e 30 anos, quais são as condições que Angola tem, de facto, para atrair investimento. Nós olhamos, primeiro, para a questão das boas condições, por alto, sem, de facto, ressalvar aquilo que são as condições que determinam, e a questão do custo cambial também, que determinam a implantação da indústria num país, ou seja, estamos a falar um bocado no vazio, né? Portanto, acaba por ser muito vago. Depois tem aqui um outro ponto a ressalvar, que é a questão das exportações. Que eu acho que fala-se de forma muito leviana da questão das exportações. Nós, quando olhamos para produtos como trigo, como arroz, como a batata, nós estamos a falar de commodities, estamos a falar de produtos do açúcar, cujos preços são cotados em bolsas internacionais. Portanto, um grande importador, por exemplo, de açúcar, como pode ser o Grupo Castel ou a Refriango, eles não compram açúcar fora, só ou vão decidir comprar em Angola, por uma questão de patriotismo, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o preço daquela commodity no custo dentro do mercado internacional. E se a oferta destes produtos em Angola está até certo ponto alinhada ou competitiva, ou compensa que estes operadores de facto passem a fazer o sourcing localmente. Seria muito bom e muito interessante que eles cá fizessem, mas só que Angola precisa de ter até certo ponto, nesse caso o Estado, o seu ministro tem que fazer também esse trabalho com a sua equipa, conseguir analisar quais são de facto os principais fatores para o desenvolvimento da nossa indústria, da nossa produção, e que torna os nossos produtos não competitivos. E de que forma e com que estratégias é que o Estado pode ajudar a que a nossa produção, os nossos produtores e a nossa indústria possa fazer o sourcing local, quer para abastecer o mercado interno, quer um dia com excedentes, poder exportar e ir para outros mercados. Um outro ponto também a tocar aqui em relação à cesta básica. O ministro fez uma sugestão, mas eu considero, num país como Angola, e se nós olharmos para a realidade africana, em que um dos grandes problemas que nós temos é a malnutrição, nós temos de ter aqui muito cuidado a recomendarmos aqui alterações na cesta básica, porque nós temos que ter em conta o impacto que isto venha a ter também na saúde das pessoas. Se aquilo que nós estamos de facto a recomendar está de acordo com, do ponto de vista nutricional e não só, com os critérios internacionais para salvaguardar também esta questão. Existe só aqui um outro terceiro ponto que eu também gostava de tocar, ainda na questão das exportações. Eu continuo a achar, no meu entender, que não é de bom tom nós queremos justificar a compra local dizendo que afinal os exportadores compram fora porque estão a pôr dinheiro fora. Mais uma vez, e nós falamos um bocado sobre isso na semana passada, eu penso que não é justo, porque toda a gente que faz negócios em Angola sabe, até certo ponto, e sobretudo na economia real, que é uma tarefa herculeana fazer negócios em Angola, apesar de todas as oportunidades. Quase que nos tornamos mártires, porque nós aceitamos custos elevados, aceitamos um custo de financiamento elevado, aceitamos a desinfraestruturação e muitas vezes fica do lado industrial construir uma estrutura vertical para poder fazer alguma coisa em Angola e depois simplesmente atirar-se aqui a responsabilidade para o empresário, como se fossem
do bandido que afinal está a roubar divisas do país ou está a tirar divisas do país, eu penso que não deverá ser este o papel ou o caminho que o ministro, na minha opinião, deve seguir. E só aqui para finalizar, David, tinha só aqui um outro pequeno reparo também a fazer, que tem que ver também com a questão de muito a industrialização, ou seja, o discurso foi muito centrado na gestão da divisa. Na minha perspectiva, o que Angola e que os empresários real querem ouvir do ministro são as estratégias para a industrialização e a produção local, e não uma estratégia assente na poupança de divisas. Porque uma estratégia assente na poupança de divisas não é nada. Isto a mim não me diz nada, porque em algum momento nós estamos quase que a gerir o resto. E quando nós damos uma grande entrevista, em que o foco da nossa entrevista é a gestão de divisas, nós damos a sensação que a única medida, a única estratégia existente dentro do Executivo é a gestão da divisa, né? Não há muito mais para além disso. Os colegas também falar. Mas quando a gente diz que é mau, não é que é necessariamente desagradável. É porque estamos sintonizados na leitura e na preocupação do país. Nós temos aquilo que forçadamente, usando aqui uma gíria da ciência política, teríamos que o nosso modelo permite a afirmação, a manutenção e a perpetuação de uma espécie do piglia tutti, né? O partido que ganha, ganha tudo, né? O que all party, ou então os italianos dizem piglia tutti, se tiver a dizer bem italiano, em que, na verdade, quem governa é quase que tentado, quem ganha é quase que tentado a ir buscar no mesmo sítio, não é? No partido que ganhou as eleições, porque é o partido que concorre às eleições, é o partido que ganha eleições. Nós não temos aqui uma competição personalizada. A nossa competição é partidarizada. Então, os partidos estão acima da cidadania. Os partidos ganharam, como eu costumo dizer nas aulas de Direito Constitucional e Ciência Política, a nossa Constituição de 2010, o que resultou como produto político é a vitória da partidocracia sobre a cidadania. Posto isso, e indo ao encontro daquilo que nós ouvimos do ministro da Indústria e do Comércio, ou do Comércio e Indústria, acho que dá no mesmo, né? São os dois ministérios unidos, o Vítor Fernandes, de facto, ele ficou bastante aquém daquilo que era de esperar, na medida em que não mostrou ter alguma estratégia no setor da indústria e no setor do comércio para a Angola que todos nós sonhamos, para a Angola que vai completar 45 anos. Não tem estratégia. 1. 2, é claro, é um bom comunicólogo, defendeu-se bem, falou, mas pasme-se, um ministro que vai para uma entrevista, ministro do Comércio e Indústria, que vai numa entrevista com o propósito de defender as divisas, é algo assintomático. Deu a entender que a entrevista era para proteger as nossas reservas. Daí fazer-nos lembrar também de um posicionamento anterior, como chamou a atenção para aqui, de um outro governante do mesmo partido, acho que é ser deputado, ou já não sei, quando dizia que tínhamos que substituir a carne pela sardinha, né? Como se a mudança de hábitos alimentares da população fosse uma coisa que dependesse de decreto, dependesse de um anúncio do ministro, dependesse da boa vontade do ministro. Não. Um aluno básico de economia, quando está no ensino médio e aprende economia, sabe que existem bens substitutos. Eu só vou substituir o pão pela batata doce se o preço do pão, comparativamente à batata doce, for diferente. Portanto, se comprar batata doce for mais barato para mim, cozinhar e comer for muito mais barato para mim, e eu poupar, e eu tiver essa percepção de que poupo, eu próprio vou fazer a substituição. Não preciso que o ministro me mande substituir o pão pela batata doce. Ademais, nós vamos pelos nossos restaurantes afora, comer batata doce no restaurante Caríssimo. É luxo. Né? Comer batata doce é luxo. Então o ministro assim está a falar para aqui angolano, né? Nós que temos a oportunidade de ir ao restaurante, que em vez de comer caviar e beber vinho verde, dizemos, epá, você não tem batata doce com legume?
não queremos a carta, né? Estamos a ler a carta e dizemos, epa, não quero a carta. Você não tem batata doce, legume e um peixe cozido. Estamos a nos dar luxo de comer de forma saudável. Não é porque queremos poupar divisa, não. Já estamos nos 40 para cima, estamos na idade de 200, então já entendemos, temos que cuidar da saúde. O frango importado já faz mal, essas coisas todas. Então, é a nossa consciência de que precisamos preservar a nossa saúde para os anos que se seguem, que nos permite largar um bocadinho mais no bolso e ir ao encontro da batata doce, da mandioca, no restaurante. Ou então do funge, a gente, o funge também não, porque eu ainda vou trabalhar, o funge me provoca sonolência, então, batata doce com legumes e peixe, né? Eu quero batata doce com legumes e peixe, legumes salteados, isso é luxo. Então o ministro está a recomendar, quem não consegue matabichar, não consegue almoçar, não consegue jantar, para ter uma alimentação de luxo, come on, né? Estamos aonde? Em que país é que nós estamos? Então, o ministro, nessa entrevista, perdeu a soberana oportunidade de dizer: eu cheguei, são 100 dias, encontrei isso, mas o meu plano estratégico até o fim da legislatura, que já não falta muito, é este. Exatamente. Se eu continuar, o meu plano estratégico é este. Depois desta legislatura, obviamente o partido que me convidou para o governo, se voltar a ganhar e se eu voltar a merecer a confiança de quem ganhar as eleições, eu vou prosseguir com o projeto aqui, ali e acolá. Nada, não ouvimos. Está a nos mandar comer batata doce, mandioca. Nós já comemos, mas isso é luxo, ok? E depois o resto é que os colegas aí disseram, não é? A produção nacional também não vai substituir as importações por decreto. Isso não é economia. Aqui sim, voltamos ao Pigliatucci. O nosso modelo, que nos trouxe até 91, que era o modelo de economia planificada, economia centralizada, embora tenhamos feito a transição dorida e sofrida para a economia de mercado, vamos ser honestos, nós não transitamos ainda para a economia de mercado. Leiam o programa eleitoral do MPLA de 2008, 2012, 2017. Aquilo anda entre uma economia social de mercado. Economia social de mercado nem é modelo chinês, nem é modelo ocidental, e a gente nem sabe qual é o nosso modelo ainda. Nós estamos a experimentar um centralismo econômico de mercado que ainda não acertamos. Daí a luta que temos com as divisas. Queremos fazer tudo a martelo e com decreto, a ver se a todo custo, não importa o sofrimento a que os cidadãos são submetidos, temos que travar a todo custo a importação e produzir a martelo, a prego, e obrigar as pessoas a consumirem o que é nacional. Mas se é mais caro, vão consumir como nacional. Então nós temos que olhar para as cadeias de estrangulamento da produção nacional, as cadeias de estrangulamento do processo de formação de preço, e aí que, se direcionarmos a nossa atuação pela lógica do mercado, a produção nacional vai ser ela mesma barata. A produção nacional, pela lógica do mercado, vai substituir a importação. Isso não pode ser a martelo, não pode ser com discursos bonitos, não, é direcionar. O PIME, por exemplo, só assim uma nota de rodapé para esse assunto. O PIME é um recurso que não se espera, é um recurso que já existe. E é um recurso que o titular do Poder Executivo não precisa pedir licença ao Parlamento, portanto usa a seu belo prazer. Esse recurso do PIME valioso, que já está disponível, que o titular do Poder Executivo usa a seu belo prazer, poderia ser direcionado para estrangular essa cadeia, aqueles nós, né, para eliminar os nós de estrangulamento da cadeia produtiva, se quisermos mudar definitivamente o nosso modelo econômico, o nosso modelo agrícola, o nosso modelo produtivo. Temos que voltar ao princípio do nosso primeiro Ouvilongua. Precisamos de think tank, precisamos de grupos de reflexão que pensem no país fora da caixa político-partidária e planificar o país nos próximos 20 e 30 anos.